to it. Eu quero pular direto para a mensagem. You know, a lot of people, Muitas pessoas they doubt duvidam what God is able to do. daquilo que Deus é capaz de fazer. And faith E a fé is needed é necessária to move doubt. para que nós podemos mover e tirar a dúvida. I want you to open your Bibles with me in the book of Luke, chapter Gostaria que 1, você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 1, verse 5 on. versículo 5 em diante. We're going to read all the way to the 25th. Vamos ler até o versículo 25. I get to share today on faith to move doubt. Eu vou compartilhar sobre a fé que remove a dúvida. Why doubt? Because if you have doubt, you won't be able to have faith. Porque se você tem dúvida, você não vai conseguir ter You fé. won't have faith to move Você não vai ter fé into the things that God wants you to para move se into. mover naquilo que Deus quer fazer na sua vida. It sounds contradicting, right? Parece contraditório, But it's simple. mas é simples. If you have faith, Se você tiver fé, you should have no doubt in você your não vai ter heart. dúvida. Amen? Amém? There's one thing that I always said. Tem algo que eu sempre falo. Faith and doubt Fé e dúvida is the only couple that must divorce. é o único casamento que deve se divorciar. That's the only couple that must go through divorce. É o único casamento que deve passar pelo Faith and divórcio. doubt will not work. Não, a fé e a dúvida não funcionam juntos. Hebrews 11:1 Hebreus 11 says diz, this. Now faith is confidence in what we hope for a fé é a certeza daquilo que as coisas se esperam and assurance about what we do not see. e a convicção daquilo que a gente não vê. James 1:8 says this. Tiago 1:8 diz, A double-minded man um homem indeciso is unstable in all his é ways. instável em todos os seus caminhos. Doubt and faith A dúvida e a fé is like water and é oil. como água e They óleo. don't mix. Não se misturam. So today, Então hoje, nessa I noite, believe eu creio that God will bring que faith Deus vai trazer fé to push out doubt. para que possa empurrar a Mr. dúvida. David said that his wife could not have kids Mr. David back falou que a then. sua filha não podia ter filhos. Doubt would stop A them. dúvida poderia ter parado. But at one point they decided to have faith. Mas em um ponto ele decidiu ter fé. Listen, doubt Deixa eu te falar. will paralyze you. Vai te paralisar. Doubt will freeze you. Dúvida vai fazer você Doubt will frear. destroy you. Dúvida vai te fazer Doubt will ser stop you destruído. from living God's purpose for your A life. dúvida vai fazer com que você não viva os propósitos de Deus sobre a sua vida. Doubt and faith must divorce. A dúvida e a fé devem se divorciar. But you're probably saying, Pastor, Talvez você está dizendo, pastor, I don't have faith. eu não tenho fé. But then the word of God Mas a says, palavra de Deus diz. how many of you seen a mustard seed? Quantos já viram a semente de grão de mostarda? It's tiny, 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 Bem tiny. pequenininha. And God says, if you E have Deus diz, se você tiver fé, faith fé, as the size of a mustard também um seed, grão de mostarda, He will move mountains ele on vai your mover behalf. montanhas. a So seu I'm here to respeito. stir up your faith Então eu today estou aqui para engajar a tua by fé nessa noite. recalling God's promises for your life. Convocando as promessas de Deus sobre a tua His vida. promise to us is on His word. A promessa dele está de acordo com a sua palavra. Miracles from the past in our Os lives. milagres do passado sobre as nossas I want to vidas. help you exercise your faith Eu today. quero te ajudar a exercitar a tua fé Let's go hoje. ahead and- A gente vai ler Lucas capítulo 1, Verse 5. versículo 5. Actually, I'm going to have you read it in Portuguese and then we'll just... Tá, eu vou ler em português. Oh, well, 5. Go ahead and read 5. Ok. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, havia um certo sacerdote de nome Zacarias, da turma de Abidos, e a sua esposa era das filhas de Arão, e o seu nome era Elizabeth. E ambos eram justos diante de Deus, andando sem culpa em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor. Não sei. Eram irrepreensíveis. E eles não tinham filho, porque Elizabeth era estéril, e ambos eram avançados em idade. Yeah. E aconteceu que, enquanto ele exercia o sacerdócio perante a Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume do sacerdócio, coube-lhe por sorte queimar incenso ao entrar no templo do Senhor. E toda a multidão do povo estava orando do lado de fora, à hora do incenso. E ali lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. E quando Zacarias o viu, ficou perturbado, e o medo caiu sobre ele. Mas o anjo lhe disse: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. E tua esposa Elizabeth te dará um filho, e tu chamarás o seu nome de João. Aleluia. E tu terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque ele será grande à vista do Senhor. E ele não beberá vinho nem bebida forte, e ele será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no Espírito e no poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os desobedientes à prudência dos justos, tornar pronto um povo preparado para o Senhor. E se converterá muitos filhos de Israel ao Senhor Deus, irá diante dele no Espírito... versículo 18. E Zacarias disse ao anjo: como eu saberei disso? Porque eu sou um homem velho e minha esposa avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que permaneço na presença de Deus,
e sou enviado para falar-te e para mostrar-te estas alegres notícias. E eis que tu ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas se cumprirem, porque tu não creste nas minhas palavras que se cumprirão o seu tempo. E o povo esperava por Zacarias e admiravam-se de que ele demorasse tanto tempo no templo. E quando ele saiu, não podia falar com eles, e perceberam que ele havia tido uma visão no templo, porque gesticulava para eles e permanecia mudo. E aconteceu que, tendo se completado os dias do seu ministério, ele partiu para sua própria casa. E depois daqueles dias, sua esposa Elizabeth engravidou, e escondeu-se por 5 meses, dizendo: assim o Senhor fez comigo nos dias em que ele olhou para mim, para tirar minha vergonha entre os homens. Amen. Let's bow our heads for a minute. Let's pray. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar. Lord, I ask that you help us to have faith Senhor, eu te peço para que nessa noite nós tenhamos fé to move doubt. para remover a dúvida. Whatever it is, Father, that's trying to distract us, Tudo aquilo que quer nos distrair, Senhor, I say that will be gone right now in Jesus' name. nós repreendemos agora no nome de Jesus. Let us rise up with faith, Nós precisamos nos levantar com fé. knowing that you are a God that answers prayers. Sabemos que o Senhor é o Deus que responde I orações. position myself as a vessel Nos today. posicionamos agora como vasos Me and nas Pastor mãos. João. Eu e o pastor João. I pray that people will hear the message Eu oro para que as pessoas possam escutar a and mensagem, they will put it into que eles practice. possam pôr em prática. In Jesus' name No we nome pray. de Jesus nós oramos. Amém. All right, so we just finished. How many of you heard of the story before? Todos já escutaram falar a respeito dessa história? Quantos já ouviram? So we just heard about Zechariah, right? Observavam aquilo que Deus fazia e estabeleciam decretos, And- removendo toda blamelessness, toda culpa. Culpa. And according to verse 7, De acordo com o versículo it 7, says, according to the Bible, de acordo com a Bíblia, they were very old. eles eram muito velhos. Let me tell you one thing. Deixa eu te dizer uma I coisa. don't know what old is, okay, Eu não guys? sei o que é velho. I don't know what old is. I Eu don't não want sei o que é anybody velho. looking at me saying, calling me old Eu here. não quero que ninguém me chame de velho aqui. I don't know what old is. Eu não sei o que significa. But I thought Mas eu pensei, it was weird foi estranho when this young 20 years old quando um kid jovem de came 20 anos de idade chegou pra mim and called me uncle. e ele me chamou de tio. I'm like, oh man, I'm getting old. Eu falei, mano, eu tô ficando You velho. know what I'm saying? Let me remind you once again. Deixa eu te lembrar mais uma vez. Zechariah and Elizabeth, Zacarias e Elizabeth, they both loved God with all their hearts. ambos amavam o Senhor de todo o They were coração. faithful ministers, Eram ministros fiéis, but they were not able to have kids. mas eles não podiam ter filhos. Let me tell you, during that time, biblical time, Deixa eu falar que naquele tempo a bíblico, woman who couldn't bear children, uma mulher que era estéril she was considered cursed. era considerada amaldiçoada. Listen to what says, verse 25. The Lord has done this for me, she said. Vamos no versículo 25 que diz: o Senhor fez isso comigo. Ela disse: In these days, nesses He dias, has shown His favor Ele tem demonstrado seu and favor taken away my e disgrace among tirou the people. toda a desgraça diante de mim, diante das pessoas. So she was known as a cursed woman. Então ela era conhecida como uma mulher amaldiçoada. You know, there was actually a group of people that they believed that they were sinners. Tinha um grupo de pessoas que acreditavam que eles eram pecadores. You know, sometimes Algumas vezes, people will point their finger at you pessoas vão apontar o dedo para você, and they're seeing you going through something. vão ver você passando momentos It difíceis. does not mean that you are a sinner, Não significa que você é um that you pecador. are in sin. Let me say it like Você this. está vivendo em pecado. You know, there's a time for everything. Existe tempo para todas as There's the coisas. kairos of God. Existe o Kairos de Deus. You know, Genesis 1:28 says Gênesis this. 1:28 diz: God blessed them and said to them, Deus os abençoou e disse para be eles: fruitful and increase in number. seja frutífero e multiplique em Fill número. the earth with subdue it Enche a terra and subdue it. e subjuga. You know, having children E ter filhos was a sign of joy and blessings over a era um sinal family. de bênção e alegria na família. But she didn't have a child. Mas ela não tinha filho. What is happening right now? O que está acontecendo? Think of them getting married. Pensa em eles se casando. I remember when I got married. Eu me lembro quando eu me casei. Man, my parents, Meus pais, friends, amigos, Pastor John actually, Pastor John. Pastor João, Pastor How long you João. been married? 2 years and a half, 2 anos e meio. Kids, what about the kids? You know how it Cadê is? os filhos? Cadê os filhos do Pastor You know, João? everybody like, what? He just got married. He's enjoying life a little bit. Ele se casou agora, ele está curtindo um pouco. But everybody, where's the kids? Todo mundo está perguntando, cadê os Me filhos? and my wife, we got married, and they would ask his dad, and would ask my dad, where's the Eu e kids? minha esposa, ele se casou, meu pai me perguntava, I cadê os say, filhos? wait, relax. Falando, calma, Let espera um me pouquinho. enjoy my wife. Deixa eu curtir um pouquinho minha esposa. So I'm thinking to Eu myself, estou pensando comigo mesmo. people are asking As them, pessoas estão perguntando para ele. what about your E os kids? seus filhos? At one point, Em
num ponto, I believe eu creio that they started getting que frustrated. eles começaram a ficar frustrados. So now Zechariah is at this moment, Agora Zacarias está nesse momento, he's on his duty at the temple. ele está fazendo a sua missão no templo, He goes into the ele temple. vai para o templo, He's lighting up the candle at the altar. ele está erguendo uma vela no altar, And then e suddenly, de repente, boom, bum, exactly, an angel appears. anjo aparece. He freaks out. Ele fica louco, He jumps. ele pula. What's going O on? que está The acontecendo? angel tells him, O anjo diz, the Lord heard your o prayers. Senhor ouviu a sua And oração. I'm here to tell Eu you estou aqui para te that dizer God will bring the desires of your que heart. Deus vai estabelecer Your os desejos wife, do teu coração. Elizabeth, A sua esposa Elizabeth, she will give birth to you a child. ela vai dar luz a um filho. Then the angel starts saying all these E things. o anjo começa a falar todas essas And he coisas. says his name is going to be E John. diz, o nome do seu filho vai ser chamado João. He will bring the hearts of the fathers to the Ele children. vai converter o coração dos filhos aos pais. He's the one that's going to make the way for the Messiah to Ele come. vai preparar o caminho do Senhor. But Zechariah is looking at him saying, come on, Zacarias angel, está olhando para ele falando, look at me. olha para mim, Man, there's no Viagra this time. não tem vinagre nesse tempo. Come on. Nessa idade não funciona, né? I'm old. Vamos. Can you Você vê? imagine? Can you Você pode imagine imaginar? your grandma and your grandfather? Seu avô e a sua avó. Now think about your grandma, 90 years old Pensa now, agora na sua avó com 90 anos de pregnant. idade. Grávida. It's É impossible. impossível. I'm saying this because I want you guys to Estou understand. falando isso porque eu quero que vocês imaginem. Impossible. Impossível. But we serve a God of Mas possibilities. nós servimos a um Deus de todas It as was possibilidades. impossible, Mr. David. E o que But aquilo que we era serve a God impossível of para Mr. possibilities. David, nós servimos a um Deus He's que thinking, é um no Deus de way. possibilidades. He's E Zacarias falou, não, é impossível. Listen, Escuta, I'm going to tell you one thing. deixa eu te falar uma coisa. If you ever see an angel bringing you a Se prophecy, você escutar uma promessa, uma Please profecia de um listen. anjo, por favor, escute. please listen. Escute. Don't doubt. Não duvide. It's time for us to have faith Chega o momento de a gente ter fé to fight against doubt. para lutar contra a dúvida. We should not doubt. Nós não devemos ter I'm going to give dúvida. you 3 things today Eu vou here te dar 3 pontos nessa that will noite help you to have faith to move que vai te doubt. ajudar a ter fé para mover dúvida. Three things. 3 coisas. First thing, Primeira coisa, sometimes we talk too much. às vezes a gente fala demais. And there's people around you Tem pessoas ao seu redor that are not in the same level as que you, não estão no mesmo nível que and they você, listen to these things. escutam as coisas que você I don't know fala. if you understand, there's a battle that goes on in the spiritual Eu não realm. sei se você está entendendo, mas existe uma batalha acontecendo no mundo The devil espiritual. comes to kill, steal, and E o destroy. diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Remember Joseph? Lembra de José? He shared his dreams. Ele compartilhou seus sonhos. Listen, there's people that are around you Existem pessoas que estão ao teu that they redor don't need to hear. que não precisam So it's saber. better for you, Então é melhor para in você, order for you to have faith, para que você possa ter fé, to avoid doubt. você possa evitar dúvida. Look at the person next to you and say, Olha para a pessoa que está do seu lado e faz. come on. Zechariah, it Zacarias, says, no way. ele diz impossível. Não The tem angel como. says, yes way. O anjo falou sim, é Zechariah possível. says, no way. Zacarias falou não é possível. The angel says, I was sent here, yes O way. anjo falou eu fui enviado, é possível. Look at what the angel says. Olha o que o anjo diz. Stop. I am Gabriel. Eu sou o anjo Gabriel. I stand in the presence of God. Eu me posiciono diante da presença de Deus. And I have been sent to speak to you and to tell you Fui enviado para falar para você the good news. as boas novas. And because you have doubted, E porque você duvidou, now you will be silent agora você vai permanecer and not silêncio. able to speak E você não vai falar until the day até chegar o this dia happens. que isso acontecer. because you did not believe my words. Porque você não creu nas minhas palavras. Don't talk. Não fale, Just listen apenas escute and believe. e creia. Don't allow doubt. Não faça com que a dúvida, Do not allow doubt to become your action. não permita que a dúvida ela Now, possa te how parar. does it become an action? Como é que uma dúvida pode se tornar uma When you ação? verbalize, let me tell you, let me teach you something Quando here. você verbaliza, deixa eu te ensinar uma coisa. You probably know this already. Talvez você saiba disso. You know, the things that comes out of your As mouth, coisas que saem da tua boca, the enemy would take a hold of it. o inimigo ele pega isso. The minute it's verbalized, No momento que é verbalizado, he's able to materialize. I'm sorry, He's able to bring it to reality. ele pode transformar isso em Exactly what's coming out of your mouth. aquilo que sai da tua boca, exatamente isso. Now, the things that you don't say, Agora as coisas que você não he fala, does not know. ele não sabe. Okay? Tá bom. He can send darts
Ele pode enviar dardos trying to distract you, para te but he distrair, don't know your thoughts. mas ele não conhece seus God knows your pensamentos. thoughts. Deus sabe os teus So don't pensamentos. verbalize. Então não verbalize. So important for you to É understand. muito importante que você entenda. When you speak doubt, Quando você profetiza, you're limiting God's power to your limitations. você está limitando o poder e o agir de Deus. This is why it's so important. Por isso que é tão importante. We gotta ask the Lord to baptize us in the Holy Nós Spirit. precisamos pedir ao Espírito Santo para que Ele possa nos batizar com o seu poder. The minute you give your life to No Jesus, momento que você entrega a sua vida para Jesus, we all have the Holy Spirit. todos nós temos o Espírito But Santo. we want to also seek the baptism of the Holy Mas nós Spirit precisamos também buscar o batismo do that Espírito Santo, empowers us. que nos empodera. So that means Então isso significa that when you're praying quando você está orando, and you don't want any others to listen to what you're você não quer que as saying, pessoas escutem you você just está close orando. your eyes and say, Você apenas fecha seus olhos e começa a declarar em línguas. you are praying in spirit. Você está orando no Espírito. God knows exactly what you're Deus sabe praying. exatamente o que você It's está so orando. important that we Então do isso é this. muito importante. Our words Então as nossas palavras express our attitude. expressam as nossas atitudes. Our attitude As nossas atitudes reveals our hearts. revelam o nosso coração. That's why the angel looked at him and said, shut up, É por isso que o anjo olhou para ele e falou: cala a boca, stop, para, shut up. cala a boca. You're saying things here that you shouldn't be Você saying. está falando coisas que você não deveria estar falando. You know, there were situations in my São life situações da minha that I vida remember que eu me lembro that if I had kept my mouth shut, que se eu tivesse mantido a minha Things would boca have been calada, different. as coisas seriam you diferentes. know, I have lost friends. Eu já perdi amigos. You know why? Sabe por quê? For not listening Por não to escutar what God was saying, aquilo que Deus estava me you know, falando. and He was telling me in private, Ele estava me falando sem but I was querer. sharing with others, E eu estava compartilhando com outras pessoas. and it wasn't good. E não foi bom. So it's important Então é importante for you to. para que você faça. Number 2, Número 2, continue continue to pray. a orar. God answers Deus prayers. escuta orações. Verse 13 says this, Versículo 13 diz: but the angel said to him, mas o anjo disse a do ele: not be afraid, Zechariah. não temas, Zacarias. Your prayer has been A heard. tua oração foi Your escutada. wife Elizabeth A will sua bear you a esposa son, Elizabeth dará and you luz will ao call filho, him John. e você o chamará de João. 1 Thessalonians 5:17 1 says this, Tessalonicenses 5,17 we vai must dizer: pray without ceasing. nós devemos orar sem cessar. Acts 12:5 says, Atos 12:5 diz Peter was taken to prison, que Pedro foi levado ao presídio, à but the prisão, church was earnestly praying for God to release him. mas a igreja estava constantemente And he orando was pela sua released. libertação. E Pedro foi libertado. You know, it's so important that we understand Então é this. importante que nós entendamos isso. Prayer Oração will open doors. abrirá portas. A lot of times, Muitas vezes, let me say this, deixa eu te falar isso, God is no man that should lie. Deus não mente. He will tell you something, he will fulfill that in your Ele life. vai te dizer algo, ele vai cumprir aquilo que It ele could take prometeu. years and years and years and years and years. Pode demorar anos, anos e anos. You keep praying, 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 Você praying, continua praying. orando, orando e orando. You know, a lot of times people quit Muitas vezes as pessoas desistem. when it's right there. Quando está pertinho de chegar, Don't quit. não desista. Stay quiet. Permaneça calado And pray. e ore. God will help you. Deus vai te ajudar. He will help you have faith Ele vai te ajudar a ter fé to receive what's needed. para receber aquilo que você And precisa. let me tell you one thing here. Deixa eu te falar uma coisa. Don't ask God Não peça a Deus your own os desires. seus próprios desejos. I learned something from our pastors. Eu aprendi algo dos nossos pastores. Pastor Tish, she always says A this. pastora Tia She sempre me wakes diz up in the morning que ela acorda de manhã. and she says, Lord, Ela diz: Senhor, what is it that you're doing today? o que é que o Senhor quer fazer I want to hoje? be a part of what you're doing around the Eu quero world. fazer parte daquilo que o Senhor quer fazer It's hoje. not my agenda. Não é a minha agenda. Listen, when you live according to God's Quando agenda, você vive de acordo com a agenda de Deus, everything's perfect. tudo é perfeito. There will be situations that you will face, Haverá situações que você vai passar, but you're just cruising it through it. mas você vai Because atravessar God is in isso. control of Porque everything. Deus estará no controle de And tudo. third, E terceiro ponto, timing o tempo is everything. é tudo. Timing Tempo is é everything. tudo. God's time is not our O time. tempo de Deus não é o nosso tempo. God can do in 1 second Deus what it would pode take fazer 10 years. em um segundo aquilo que pode te levar 10 anos. Listen, don't you lose your expectation. Não perca as suas expectativas. God's plans are bigger Os planos de Deus são than what you maiores can think or imagine. daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Both of them, Zechariah and Elizabeth, Ambos, Zacarias e they were Elizabeth, both righteous before the Lord. eram ambos justos diante de They Deus. walked
in Eles righteousness. caminhavam em justiça. They wanted children, Eles queriam filhos. but didn't happen until God's time. Mas não aconteceu até chegar o tempo de A lot Deus. of times we want things here, Muitas vezes a gente quer as coisas and if agora. God gives us something E here, Deus nos dá algo agora and we aqui. are not ready to Nós handle não that estamos situation, prontos para receber aquilo. we are wasting Nós estamos the perdendo finances. as nossas finanças. We are wasting our health with things that does not glorify Nós estamos God. desperdiçando nossa saúde. Whatever it is, O que for, God's thing, a coisa de Deus it will happen at the right vai time. acontecer no tempo You certo. want here, Em um ano, but God, you want here, aqui agora. but God says no, it's not time yet. Você quer aqui agora, mas Deus fala, Keep não, não é going. chegada a hora. Keep going. Continua Stay fazendo. quiet. Permanece calado. Continue to pray. Continue orando. In my time, says the No meu Lord, tempo, diz o He will Senhor, do whatever it Ele takes. fará tudo o que for That's how it preciso e is. necessário. It's so important that we understand this. É muito importante que nós entendamos isso. In the book of Ecclesiastes, chapter 3, No livro de Eclesiastes 3, it says there's a time for everything, a Bíblia diz que há tempo para todas as a coisas. season for every activity under heavens. Existe um tempo para toda atividade no céu. God, He designed a perfect plan for your life. Deus tem um tempo, um plano perfeito sobre a sua vida. It's important. É importante. Let me ask you a question here. Deixa eu fazer uma pergunta. Who was John the Baptist? Quem foi João Batista? He was the forerunner Ele foi o precursor of Jesus, de right? Jesus. But they were asking for a baby here. Mas eles estavam pedindo por um bebê Lord, aqui. give me a baby. Jesus, me dá um bebê aqui Give me a agora. baby, Lord. Give me a Me baby. dá um Lord. bebê aqui agora. It's not time yet. Não é chegado o tempo. Because I have the Savior Porque eu tenho um at the Salvador right time. no tempo The correto. world is needing. Aquilo que o mundo The precisa. world is waiting for the O Savior. mundo está Because we esperando are o all Salvador. sinners. Porque nós somos So if I pecadores. bless Elizabeth right Então, now, se eu abençoar Elizabeth and agora Zechariah right now, e Zacarias it's agora, not going to happen the way it's supposed não to. vai acontecer da forma como eu planejei. But then, Mas depois, many years when they were old, depois de muitos anos, quando eles já eram velhinhos, where everybody's saying they can't have no quando more todos kids. falavam, olha, eles não podem mais ter They're filhos. old. Eles são velhos. It's É impossible. impossível. God, Deus God of miracles. fez He milagres. does a miracle. Porque Deus faz And milagres. John the Baptist is born. E João Batista, ele nasceu He becomes the forerunner e ele se torna o precursor of Jesus de Christ. Jesus Cristo. Listen, there's a time for Deixa eu everything te in falar, your existe um life. tempo para todas as coisas da sua I vida. believe that the time of salvation for Salvador Bahia, Eu creio que há um tempo de salvação para Salvador, Bahia e Feira de Santana. it's coming. Está por vir. It's just a matter of time. É só uma questão de tempo. It's a matter of you stopping complaining É uma too. questão de você parar de reclamar e murmurar também. Listen, we complain too much, Nós murmuramos muito. and there's no way that God can bless someone that E complains. Deus não pode abençoar alguém que murmura. Remember, shh, Lembre-se, stay quiet, permaneça calado. pray. Ore. In His time, E no tempo de Deus, things will happen. as coisas vão acontecer. Let me close with this. Deixa eu fechar a mensagem dessa forma. Zechariah, Zacarias, he doubted the angel ele duvidou o anjo, because his wife was advanced in age. porque a sua esposa era avançada em idade. We often doubt Normalmente nós that God is duvidamos going to do something because of our circumstances around us. que Deus vai fazer coisas mediante as nossas circunstâncias We're ao nosso listening redor. to who is around us. Nós estamos ouvindo as pessoas que estão ao nosso redor. You know, we visited a man today, this afternoon, Nós visitamos um homem nessa tarde and hoje his circumstances are not good. e as suas circunstâncias não eram boas. But we prayed for him. Mas nós oramos pela vida dele. And Pastor John and Pastor Julia Pastor and the João, pastora congregation Júlia here, e a they're congregação serving aqui him. estão servindo ele. And I believe deeply in my heart E eu creio fielmente no meu that coração the circumstance que as that he's circunstâncias in will not stop him from still getting another place. que ele está atravessando hoje não vai impedir com que ele viva If as you- promessas que Deus tem para ele lá If na you frente. focus on your Se você circumstances, focar nas suas you won't circunstâncias, go anywhere. você não vai se mover e não vai chegar a lugar algum. You know, let me tell you one thing. Deixa eu te falar uma coisa. There's those that are optimists, Tem aqueles que são otimistas, and there are those that are pessimistic. são aqueles que são pessimistas. A pessimistic person, Uma pessoa pessimista they only focus on the bitter taste of the lemon. apenas vão focar no gosto amargo do limão. But now an optimistic Mas person, uma pessoa otimista she will grab a lemon, vai pegar o limão, squeeze the juice, vai apertar o suquinho and do they're gonna limão say vitamin e C. vai dizer vitamina C. You see the difference? Você vê a diferença? A pessimistic Uma person pessoa pessimista only see the downside of the situation. apenas vê o lado negativo da situação. There's always Tem disadvantages. sempre desvantagens. But an optimistic Mas uma person pessoa otimista sees 10 advantages. só vê as vantagens. There's no disadvantages. Não tem desvantagens. There's 10 advantages. Apenas tem
vantagens. A pessimistic Uma person pessoa pessimista sees difficulty in everything. vê dificuldade em tudo. But an optimistic Mas uma person pessoa otimista sees an opportunity in the midst of enxerga a difficulty. oportunidade no meio da A dificuldade. pessimistic person Uma pessoa sees the pessimista devil in everything. vê o diabo em tudo. An optimistic Uma person pessoa otimista says God is in control of vê que everything. Deus está no controle de I'm just tudo. going to trust the Eu Lord vou confiar em and Deus know e saber that He is for me. que Ele é por He mim loves me. e Ele me ama. I follow Him. Eu sigo ao Senhor. I am in obedience to Eu Him. estou em obediência And at de the Deus. right E time, no tempo certo, God's things will happen in my life. as coisas de Deus vão acontecer na minha vida. So important that we understand Muito this. importante que nós entendamos Then the Bible says at the end que a Bíblia diz no final that Zechariah comes out. que Zacarias ele vem para fora. He finished his duty at the temple, but now he's silent, Ele right? termina o seu ofício no templo, agora ele está silenciado, He's completely silent. ele está completamente em silêncio. So imagine husbands, Então agora imagine maridos, you go home você vai para casa and your wife e a is tua talking to esposa you está conversando and contigo. she say, baby, Ela fala, amor, I need your credit card. eu preciso do teu cartão de crédito, I'm gonna spend some money. eu vou gastar um dinheirinho. And you can't talk. Você não pode falar. You know? And she's gone, she's spending your money. E ela tá ali gastando teu dinheiro, vai pra rua, faz And a then she festa. comes back and you're mad right now, E ela volta, você já tá com raiva, but you can't talk. mas você não pode falar. That's what's happening to É Zechariah. isso que tá acontecendo com But Zacarias. then we go a little further. Mas se vai mais adiante, They were in seclusion for 5 months. eles estavam They were away from everybody for 5 months. estavam during longe de her todo mundo pregnancy. durante 5 meses, durante a fase de And he gravidez. was quiet. E eles estavam em silêncio. The baby was born, O menino nasceu and then they asked her, "What's going to be the name?" e perguntaram a ela qual vai ser o nome. And they say John the E eles Baptist. disseram João Batista. And immediately, no, they asked him. I'm sorry, they asked him what's going to be the name because the angel told him what to call him. Então perguntaram qual seria o nome, e And then he o anjo says- falou qual seria o nome. John, E ele, João, his release to talk again, a sua liberdade de falar novamente and God's promise was fulfilled. veio com o cumprimento da promessa de Deus. Amen. Amém? I want to ask you Eu tonight quero te pedir nessa for you to noite, stand with me right você now. pode se Musicians, levantar agora, os os músicos. músicos possam subir. Listen, Escuta, we cannot allow the circumstances of our lives nós não podemos permitir que as circunstâncias das nossas to vidas stop us venham nos fazer parar from believing de acreditar of what God is able to do. naquilo que Deus é capaz de fazer.